Que eu tô com a camisa de um cara aqui que se chama Luiz Gama. E esse cara é o mais pique que tem, velho. é o maior brasileiro de todos os tempos. Exatamente. É mais pique. Na minha humilde opinião. É, também. O Luiz Gama é um cara muito famoso e tal, muito conhecido. Quer dizer, nem todo mundo conhece, mas ele é um cara que, enfim, escreveu muito. Um cara, a gente pode até resumir um pouco da história dele aqui. Mas ele mesmo tem um problema com o nome. Porque quando você vai pesquisar sobre a vida do Luiz Gama, ele diz que ele nasceu em tal lugar, na paróquia de tal lugar, lá em Salvador. E quando os pesquisadores vão lá, não encontram o registro dele. Então veja, esse cara foi um cara notório na história do Brasil. Gigantesco. E ele não tem o registro Imagina. do nascimento dele. Então tudo que a gente sabe sobre a história dele foi porque ele mesmo contou. Ele fala, eu sou filho de Luiz Amaim e tal. Então o que a gente sabe é a história que ele mesmo conta, né? Luiz Amaim, inclusive, que participou da Revolta dos Malês. Então, tipo, a família... a família dele é brava. Assim, só resumindo assim a história do Luiz Gama, ele nasceu livre, a mãe dele era livre, era uma negra liberta no Brasil. Luísa Maim. Maim é a origem dela, né? Da onde ela veio, na África, provavelmente. E ela, o próprio Luiz Gama diz que ela estava envolvida com o pessoal da Revolta dos Malês, que foi uma revolta muito grande que aconteceu em 1835. Sei. É uma revolta escrava, que é muito famosa, de escravos islamizados, né? Escravizados islamizados. Então, essa galera fez uma revolta que foi abafada, enfim. E a partir daí, criou-se uma caça às bruxas. E aí a Luísa Maim, provavelmente, né? A gente não tem muita documentação, mas ela provavelmente teve que fugir de Salvador, da Bahia, porque ela estava sendo, né, procurada, né? Todos os negros de origem mina, que era a origem dela, estavam sendo procurados porque eles representavam um perigo, né, para a nação a partir daquela revolta. E o Luiz Gama, ele era criança quando ele foi deixado com o pai. A mãe fugiu e ele foi deixado com o pai. O pai dele era um português, um cara branco. E o cara tinha dívida de jogo, vendeu o filho como escravo. Então ele nasceu livre, o pai, em determinado momento, usou o filho como... Porque, né? É o negro, é a propriedade. É aquela coisa que a gente estava comentando. Tipo assim, tá tão intrínseco à sociedade que a relação de pai e filho vem depois da relação de branco e negro. De propriedade. De propriedade. Ele vendeu e aí ele se tornou escravizado com quando? Você lembra? Eu não sei, eu não tenho Cara, essa informação. Por volta de 10 anos ele é escravizado e aí ele é trazido pra São Paulo. Ele vem pra Santos como escravizado. E aqui ele vira a propriedade escrava de outra pessoa. Só que ele sabia que era livre. E aí ele era analfabeto e ele começa a aprender a ler sozinho. Porque o proprietário dele recebia estudantes que iam pra Campinas estudar e tal. E recebeu esses estudantes na casa e um desses estudantes ensinou ele a ler. E aí, ele aprendendo a ler, ele começou a entender um pouco das leis do Brasil. Ele percebeu que ele era livre, na verdade, e por isso ele deveria, na verdade, né, não tá naquela condição. E ele consegue, né, com 17 anos, provar que ele era livre e ele se liberta. Mas o grande pulo, né, só pra dar um jump da timeline dele, é que ele se liberta e ele se torna um rábula. O Rábula é tipo um advogado autodidata. Sei. Individual, assim, que hoje em dia não pode ter mais, né? Mas ele é advogado porque a OAB reconheceu em 2016, sei lá. Então ele é. Não vem com esse papo, não. Ele é um advogado. E aí, cara, qual que é a coisa mais... Tem até um filme dele, Doutor Gama. Muito que maneiro. É do Jefferson D, que eu citei aqui. Não, sensacional. E aí, qual que é o grande... Sei lá, a coisa mais incrível, assim, é que o Luiz Gama, ele dedicou a vida dele, cara, a usar essas mesmas leis para libertar outras pessoas. Ele libertou mais de 500 pessoas escravizadas. Não. Mais de 5 mil pessoas escravizadas. 5 mil? 5 mil. Esses são os números do Luiz Gama. No fim da vida, ele estimava que ele tinha... Pode ser que seja mais, mas é porque ele fez algumas ações coletivas. E ele conseguiu libertar, tipo, basicamente, numa plantation, quase mais de 100 pessoas. E ele fazia esse tipo de trabalho de graça, né? Ele virou advogado. Enfim, ele virou advogado. Ele comeu com farinha as leis do Brasil naquele momento. Sim. No Brasil era proibido, naquele momento, era proibido o tráfico atlântico, ou seja... Lei Eusébio de Queiroz, né? A Lei Eusébio de Queiroz proibiu que toda pessoa que fosse trazida pro Brasil como escravizada, depois dessa lei, ela era automaticamente considerada livre. Mas o negócio era provar que essa pessoa foi trazida clandestinamente. Então o trabalho do Luiz Gama, basicamente, era esse, ele fazia isso gratuitamente. E ele libertou, nessa brincadeira aí de usar essa lei, a Lei Eusébio de Queiroz, ele libertou mais de 5 mil pessoas no fim da vida dele. Não, e é interessante que, tipo assim, qual que é o esquema, né? A escravidão no Brasil, ela promete-se o fim da escravidão desde 1810.
O Brasil prometeu pra Inglaterra por conta de... Porque, tipo assim, né? Tentando resumir aqui a história. Mas quando a família real portuguesa fugiu pro Brasil com o rabinho entre as pernas, porque o Napoleão tava no ranca-rabo lá na Europa, Napoleão desceu a porrada em todo mundo, eu vou invadir Portugal, e aí a família real portuguesa falou, pelo amor de Deus, o que a gente faz? Aí vem a Inglaterra e falou assim, calma, Dom John, calma, respira fundo. O bagulho é o seguinte, vou te levar lá pra aquela América portuguesa, que é o lugar Brasil, que você chama, né? Vou te levar pra lá. Ele, não, demorou. Trouxe, né? A família real veio Brasil em 1808 pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro se tornou a capital do Brasil, nesse contexto. E quando ele chegou aqui, qual foi a primeira coisa que Portugal fez como resposta? A abertura dos portos. Foi um momento onde, por mais que o Brasil e Portugal tivessem essa relação colonial, onde somente Portugal podia vender para o Brasil e o Brasil tinha que vender e comprar as coisas só de Portugal, por conta dessa escolta que a Inglaterra fez, o Brasil começou a abrir os portos para a Inglaterra também. E aí, 2 anos depois, 1810, vieram os tratados de paz e amizade. É um tratado que a Inglaterra falou o seguinte, ó, eu não levei você não tá sem salvo, tá de boa aí, a gente tá caindo na porrada com o Napoleão aqui. 1810 ainda tava acontecendo as guerras napoleônicas. E aí ele falou o seguinte, beleza, agora o negócio é o seguinte, a partir de agora vocês vão assinar uma série de leis aqui. Dentre essas leis, além de ter umas leis de impostos, porque os produtos portugueses estavam chegando mais... Os produtos ingleses estavam chegando mais baratos que os portugueses aqui no Brasil, também tinha a questão de o Brasil se comprometia a um dia acabar com a escravidão, em 1810. O Brasil enrolou por 78 anos o dever de casa. Ele empurrou, ele negligenciou, ele falou, não, estamos vendo esse negócio, não, a gente tá resolvendo aqui. Não, vai resolver. Tá quase lá, tá faltando um negócio, 3 papelzinhos aqui, e foi enrolando, até que, assim, aproveitando esse gancho das leis abolicionistas, que eu acho que é interessante, ele foi enrolando isso até rolar um negócio chamado Tarifa Alves Branco, em 1844, isso é muito interessante. Se não me engano, era ministro do Brasil, posso estar errando aqui o cargo dele, mas era o Alves Branco, que ele chegou e falou o seguinte, pô, vamos taxar os produtos ingleses, pô. Estão vindo baratinho, e aquela discussão de você taxar um produto de fora para os consumidores comprarem o produto brasileiro. Vai ficar mais caro de fora, né? Basicamente é essa a lógica. E aí ele, desceu a tarifa Alves Branco. Aí os ingleses falaram, pô, Dom John, na época já é o Dom Peter, né? Qual é Dom Peter? Tá maluco? E aí falou assim, tu quer então botar esses impostos nos meus produtos então? Então e aquele tratado de 1810, tu assinou, teu escroto? E aí na hora, então vamos ver. E aí em 1845 veio o que a gente chama de Bill Aberdeen, que é uma lei onde a Inglaterra falou, qualquer navio negreiro no Oceano Atlântico, eu vou libertar os escravos e vou descer a porrada em todo mundo. Seja do Brasil, seja de qualquer outro lugar, eu tô nem aí. E aí o Brasil, nesse momento, ele falou, agora ferrou. A gente vai cair na porrada com a Inglaterra. Durante 5 anos ele tentou manter a escravidão, mas em 1850 ele falou, pô, a gente não tá dando certo. E aí veio a lei Eusébio de Queiroz, que é a lei que falou, tráfico negreiro no Brasil não pode ter mais. E aí você pensa, pô, que maneiro, acabou a escravidão? Não. Teria por mais 38 anos, porque o tráfico negreiro, que é ir até a África, pegar pessoas e trazê-las no Brasil e vender no Brasil, isso estava proibido. Mas já tinha, meu irmão, séculos de pessoas escravizadas aqui dentro. E aí começou o que a gente chama de tráfico interprovincial. Começou a vender daqui pra cá, e daqui pra onde. Filhos pra caramba, sempre aquele conceito de escravo de reprodução, parada monstruosa que aconteceu. Não, e tem uma outra questão de que a gente tá falando de Brasil, né? Isso aqui é Brasil. A lei baixa em 1850. Mas, seus jeitinhos. O famoso jeitinho brasileiro. Até da merda. Até da merda. Só que o que acontece? O Rio de Janeiro foi o principal porto escravista das Américas. Foi o Rio de Janeiro. A gente às vezes não tem essa dimensão. O lugar que mais recebeu gente escravizada no mundo, nas Américas no caso, né? Foi o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro tinha o porto, né? O Cais do Valongo era o principal porto de recepção. No momento que proíbe o tráfico, precisa fechar esse porto. Fecha esse porto. Só que Angra dos Reis, Cabo Frio, abre vários portos clandestinos. E o mais impressionante disso tudo é que os números da escravidão, de pessoas que entraram no Brasil, foram maior depois da proibição do que antes da proibição. Esquema, então, e aí é o comprometimento. Isso mostra o comprometimento do Estado brasileiro com a manutenção da escravidão. E isso não tem como você, né, produzir sem que o imperador saiba, sem que tá todo mundo sabendo. E a gente sabe que tá todo mundo sabendo porque eles documentaram. A gente tinha a menor vergonha de documentar todas essas questões. Então hoje a gente vê um revisionismo histórico que tenta pintar, por exemplo, Pedro II como um humanista, libertador. Eu não concordo com isso. Enquanto tá sentado, né, em riquezas produzidas pela escravidão, a gente vê que
essa galera que estava com poder na mão naquele período se comprometeu com a manutenção da escravidão, apesar da proibição, né? Então... E é interessante, Thiago, até desculpa te cortar, que quando veio a Lei Áurea, 1888, porque assim, né, veio a Lei Eusébio de Queiroz, tráfico negro é proibido. Depois do tempo veio a Lei do Sexagenário, falando 60 anos, mas tá liberto, que era raríssimo uma pessoa escravizada com a vida tão difícil chegar aos 60 anos. A expectativa de vida de um escravizado no Brasil era 35 anos. Isso, então, tipo assim... 35, 40 anos. Depois veio a Lei do Ventre Livre, que foi uma lei importante. A Lei do Ventre Livre, ela teve um grande impacto que ela meio que determinou que um dia acabaria. Porque a Lei do Ventre Livre, ela fala, filho de pessoas escravizadas não vai ser mais escravizado. Até tem uns minúcias, né? Que até os 21 anos. Mas né? é isso que eu ia falar. Só que ao mesmo tempo tem uma treta. Porque todas essas leis supostamente abolicionistas, e elas foram também produto do movimento abolicionista, mas todas elas têm um jeitinho brasileiro pra poder... Todas elas tinham um esqueminha. Sabe? Porque a intenção mesmo era justamente empurrar esse carro do vamos abolir de vez pra mais pra frente. Então, quando você bota uma lei do sexagenário, o que você tá fazendo? Você tá empurrando um pouco mais pra frente, adiando o fim da escravidão. Você entrega uma migalha de liberdade para as pessoas falarem, opa, peraí, vai chegar. E esse afastamento, como o Thiago mencionou, ele é muito importante para que no Brasil não acontecesse uma revolta geral. Porque que era o medo. Que era o maior medo, né? O haitianismo. Né? E esse medo, ele vem desde a independência, lá em 1822. O momento da independência, a Lilia Schwartz esteve aqui, ela falou um pouco sobre isso. No momento da independência, o Brasil, o brasileiro, as elites nacionais, ela faz um pacto com Pedro, com Dom Pedro, de, olha só, a gente vai te apoiar nessa tua aventura aí, vai ajudar a gente, mas tu tem que manter a escravidão. Esse era o condicionante dos brasileiros apoiarem essa independência, né? Sim, e porque o mundo estava mudando e o Brasil se negava a mudar. O Brasil não queria. O Brasil não queria. Resumindo... O Brasil faturava muito, né? Em cima era muito dinheiro. Nesse momento o Brasil estava passando pelo ciclo do café, né? Então o ciclo do café, ele era muito dinheiro, uma quantidade agressiva de dinheiro. Mas não só o café, o próprio mercado do tráfico... O tráfico negreiro em si já ele era um mercado incrível. Um mercado, assim... gigantesco. Extremamente lucrativo. Então, assim, lá na Quinta da Boa Vista, lá no Rio de Janeiro, onde hoje é um museu que pegou fogo, aquele museu que pegou fogo e tal, era a residência, né, do Dom João, quando ele chegou no Brasil, foi doada por um traficante de escravos. Então, o Projeto Quirino começa com esse episódio. Exatamente. É muito bom, Projeto então Quirino. Você vê, é um comprometimento dessas elites e uma unidade, uma união. Não é que tipo assim... uma união, justamente. Você é traficante de escravo lá e tal, a gente tá aqui, cada um no seu... Não, tem uma sinergia muito forte. E somente por conta dessa sinergia que foi possível o Brasil ser o último país das Américas a abolir a escravidão. Né?